Péssima notícia no Palmeiras, Vitor Roque terá de passar por cirurgia. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quando o centroavante alviverde volta a defender o clube. E Durcésio Melo, o novo homem forte da SAF do Botafogo, vai ou não levar adiante a venda de Barbosa? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Durcésio Melo, o novo diretor-geral do Botafogo SAF, após o afastamento de John Textor, pode melar a ida de Barbosa para o Palmeiras? Antes de ser afastado via justiça do Botafogo, o John Textor aceitou a proposta de 20 milhões de reais ao Alviverde para que Barbosa seja vendido agora na metade do ano. Durcésio assumiu seu lugar e vai fazer valer o acordo. Isso porque o Botafogo precisa desesperadamente de dinheiro. Não há grana, por exemplo, para pagar a folha salarial do mês de maio. E o Botafogo vai se utilizar desse dinheiro que entrará em relação à venda do Barbosa para tentar diminuir suas pendências com o elenco. Botafogo, que deve para Deus e todo mundo, é hoje a SAF mais endividada do futebol brasileiro. São cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que 1 bilhão e 600 milhões precisam ser pagos num curto espaço de até 12 meses, ou seja, um ano. Então, você, torcedor palmeirense, que se assustou com a possibilidade de o negócio com o Barbosa cair por conta da mudança no comando botafoguense, Durcésio Melo pretende fazer valer o acordo fechado verbalmente pelo John Textor nessa quarta-feira. Os últimos detalhes estão sendo amarrados entre os clubes para que o Barbosa seja liberado para exames médicos, assinatura de contrato, vínculo de 3 temporadas e o Barbosa reforço confirmado para 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. Vitor Roque vai ter de operar. O atacante do Palmeiras, que voltava a atuar como titular nessa quinta-feira, depois de um longo e tenebroso inverno, sofreu entrada forte, precisou ser substituído. Nessa sexta-feira, foi submetido a exames que apontaram uma lesão no tornozelo. A tendência é que ele só volte depois da Copa do Mundo. Isso porque a cirurgia é obrigatória e o tempo de recuperação indica um retorno do Vitor Roque a partir do fim do mês de julho, início do mês de agosto. Temporada extremamente ruim para o Vitor Roque, que ainda na época de pré-temporada sentiu um pequeno incômodo muscular e sofreu um leve entorse no tornozelo. No Campeonato Paulista, jogo contra o São Paulo, entrada mais forte e a primeira lesão no tornozelo. Ele volta tempos depois e sofre a segunda lesão no mesmo tornozelo esquerdo em novo jogo contra o São Paulo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Leva um longo tempo de recuperação, retorna no jogo do fim de semana, entrando nos minutos finais, na partida contra o Jacuipense, nessa quinta-feira foi titular, vítima de outra entrada no mesmo tornozelo e agora lesão mais grave. Sem Vitor Roque, o Palmeiras deixa de ter um homem de referência para atuar ao lado do Flaco Lopes. E deu para perceber que o Flaco tem sentido bastante a ausência do jogador, embora os resultados do Palmeiras não mintam. O Verdão vive um 2026 bastante promissor. Campeão paulista, líder do Campeonato Brasileiro, líder também da sua chave no Campeonato de Libertadores da América e com vaga encaminhada para o mata-mata da Copa do Brasil, depois de vencer o Jacuipense por 3-0. Você está me assistindo, pensaria na contratação de um outro centroavante? O que acontece com o Vitor Roque? Usa o espaço para comentário e opina. O Alan Castelo, o Palmeiras tem que vender o Luíde o mais rápido possível. Alan, assistindo ao jogo do Palmeiras com o Jacuipense, só reforça a minha ideia e concordo com você. É o tipo do jogador que não tem nível para jogar no Palmeiras. Não tem capacidade, não tem qualidade. E o problema é que quanto mais ele joga, acho que fica mais difícil de vendê-lo, porque, cara, enfim, talvez um empréstimo, num clube onde a concorrência é menor, mas tá difícil, para ele não tá fácil não, tá? O José Valdo, 4 zagueiros, que isso em Palmeiras, kkk. Com Nino e Barbosa, o Palmeiras passa a ter Nino, Barbosa, Fux, Murilo, Gustavo Gomes, Benedetti, entre outros, né? E os outros mais jovens, né? O Cleiton Pereira, o Palmeiras já contratou o zagueiro do Botafogo, o Cleiton falta assinar o contrato, tá? Entre as partes está tudo acertado. Palmeiras e Botafogo chegaram a um acordo para a transferência do atleta por 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Tenho a impressão de que ele sai agora, tá? Fechou o negócio, assinou o contrato, ele já nem fica mais no Botafogo. Nicola, tem alguma informação do Barbosa no Galo? O Galo tentou, o Galo sondou, o Galo cogitou, mas não rolou não, tá? O Palmeiras ganhou de 3-0, escreve o Ronan Neves. Nicola, para mim, Barbosa vem para jogar como titular, eu também acho.
Se o Nino não vier, a dupla de zaga titular, para mim, passa a ser Gomes e Barbosa. Dupla dura, hein? Dupla pesada para os adversários. Nicola, vamos comparar. Palmeiras revelou muitos jogadores com dinheiro em caixa, sem gastos exorbitantes e contas em dia. O Flamengo contratações e sem dinheiro em caixa. Me diz aí, abraço. Pedrão, os dois têm bastante dinheiro, cara, essa é a grande verdade. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão nadando em dinheiro. Nadando em dinheiro não, mas os caras têm muita receita, muita capacidade de arrecadação. Estava falando exatamente sobre esses números, né? Até por isso tem as duas maiores folhas salariais do país. Hoje a folha do Flamengo gira na casa dos 50 milhões, se a gente incluir salário, direito de imagem e luva. A folha do Palmeiras deve girar na casa dos 40, 45 milhões de reais, tá bom? Triste a situação do Botafogo, hein? Tá parecendo que o Palmeiras nem precisou fazer muita força para tirar o Barbosa deles, escreve o José Valdo. Pois é, né? O Botafogo, como SAF, vive a pior realidade financeira da história do país. Ninguém que virou SAF chegou a um nível financeiro tão drástico, tão preocupante, tá bom? O Palmeiras ganhou roubado de novo. O jogador do Palmeiras pisou em cima da perna do jogador do outro time e o juiz não deu nada. É o Severino Costa se referindo ao 3-0 do Palmeiras contra o Jacuipense, time da Bahia. Nicola, sobre o Barbosa, é verdade que o Verdão está fechado com ele? Sim, já há um acordo verbal, falta a assinatura do contrato, tá? Operação de 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. O Marcelo Antônio Roberto, Nicola, o Danilo do Botafogo agora vem pro Verdão. Não, Marcelão, a pedida do Botafogo é de 30 milhões de euros. E até conversei com uma pessoa que trabalha com o Danilo nos últimos dias, essa pessoa estava me contando que o Napoli e o Leverkusen hoje são os principais interessados. O Leverkusen, inclusive, mandou um representante para assistir a Botafogo e Chapecoense na última terça-feira no Newton Santos. 30 milhões de euros é a pedida do Botafogo pelo Danilo. O Botafogo precisa de vendas, né? Está negociando o Barbosa com o Palmeiras e vai precisar vender o Danilo e também o Montoro na metade do ano. A Ares agora assumiu o Botafogo. Será que ela ainda não pode barrar essa saída imediata do Barbosa? Porque o clube sofrerá muitas mudanças internas e externas. Fernandão, a decisão de tirar o Textor da frente do clube, ela é provisória. No próximo dia 29, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, vai haver uma nova análise a respeito dessa situação, tá? Eventualmente, se houver uma mudança definitiva dos donos, o negócio pode de fato acabar caindo. Mas a Ares, se assumir, a primeira providência dela vai ser gerar dinheiro vai tentar vender ativos para gerar dinheiro. Essa é a grande verdade. Não imaginem que a Ares vai assumir com a intenção de fazer o Botafogo super campeão, vai reforçar com contratações. É o contrário. Os caras já anunciaram a venda do Botafogo num jornal britânico. Isso é a maior prova de que hoje o Grupo Ares não tem a intenção de ficar com o Botafogo, não vê o Botafogo como uma alternativa de bom negócio a médio e longo prazo, tá? E Barbosa será jogador do Palmeiras? O Verdão mudou sua estratégia, desistiu de assinar um pré-contrato com o argentino para tê-lo de graça em 1º de janeiro de 2027. Consegui apurar que a ideia do Palmeiras de alterar e antecipar a chegada do atleta tem a ver com o interesse do Cruzeiro. Importante registrar que o Cruzeiro não confirma, mas nos bastidores alviverdes, informação que eu recebi é de que o Cruzeiro sondou o Botafogo para comprar o Barbosa na metade do ano e diante desse cenário o Palmeiras se apressou, fechou a operação de compra com o Botafogo em 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais e pretende realizar os exames médicos nos próximos dias para ter o Barbosa a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições no futebol brasileiro reabre. Martelo sendo batido, contrato assinado e a tendência é que o Barbosa nem jogue mais pelo Botafogo para evitar correr risco de lesão ou estar à disposição do Botafogo, algo que poderia inviabilizá-lo em torneios pelo Palmeiras. Por exemplo, o Barbosa tem 9 partidas no Campeonato Brasileiro. Se ele disputar 13, ele fica impossibilitado de defender o Verdão no restante da temporada no Campeonato Nacional. Para completar, preciso contar que no Palmeiras a informação é de que Barbosa chega e o clube segue tentando a contratação de Nino, que pertence ao Zenit, essa operação bem mais cara, que vai gerar entre 12 e 15 milhões de euros. O Barbosa é um velho pedido do Abel Ferreira, zagueiro, canhoto, que chegue para brigar pela posição com o Murilo. A tendência é que, a médio prazo,
Barbosa e Gomes formem a dupla de zaga titular do Verdão. Para completar, registrar que o Palmeiras fez 3-0 no Jacuipense, em jogo da Copa do Brasil na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, destaque para o Sousa, autor de 2 gols. Com o resultado, Palmeiras enfrenta o Jacuipense na volta em Londrina, podendo até perder por 2 gols de diferença. Dá para dizer que o Verdão está classificado para a próxima fase. A notícia triste foi mais uma lesão do Vitor Roque, terceiro entorse no tornozelo nessa temporada. O Vitor Roque acabou se machucando contra o São Paulo no Campeonato Paulista. No jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo voltou a sentir essa lesão e agora no confronto contra o Jacuipense, quando voltava aos campos, mais uma vez, tornozelo esquerdo machucado. Não há data para o retorno do atacante. Já uso espaço para comentário, para opinar sobre o que quiser. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Barbosa, Alexander Barbosa, zagueiro de 31 anos de idade. O Palmeiras tinha a intenção de fechar com o Barbosa um pré-contrato, tá? Qual que era a estratégia da Leila, do Abel e do Anderson Barros? Assinamos um pré-contrato com o Barbosa a partir de julho e ele chega sem custos em 1º de janeiro de 2027. Até porque o Palmeiras tem tratativas avançadas para fechar com o Nino na metade do ano. Só que o Palmeiras foi avisado pelos representantes do Barbosa de um leilão que estava se iniciando. Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Grêmio, entre outros, começaram a sondar a situação do Barbosa. Para evitar a possibilidade de perder o jogador nessa disputa que estava surgindo, o Palmeiras procurou o Botafogo e perguntou quanto vocês querem para liberar o Barbosa. E aí os clubes se acertaram ao longo dessa quarta-feira numa operação de 4 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 20 milhões de reais. O Botafogo concordou, o Barbosa aceitou se mudar para o Palmeiras e falta a assinatura do contrato. Vale a lembrança de que o Barbosa só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de 20 de julho. Confesso que eu ainda não tenho a informação de se o Barbosa já se muda para São Paulo agora, para começar a treinar pelo Palmeiras ainda assim poder jogar, ou se ele fica mais algumas partidas no Botafogo. A tendência é que com a conclusão do negócio, o Barbosa já seja repassado para o Palmeiras, ainda que fique indisponível até 20 de julho. Vai que ele continua no Botafogo e se machuca, ou supera o limite de partidas no Campeonato Brasileiro. Enfim, para evitar qualquer tipo de situação, é natural que assim que o martelo for batido, assim que a assinatura do contrato seja oficializada, que o Barbosa se mude para São Paulo, ainda que esteja indisponível, tá? E o Nino Nicola ainda cabe no Palmeiras? O Palmeiras procurava desde o início o Nino e mais um zagueiro, tá? E houve essa necessidade de antecipar a chegada do Barbosa sob o risco de perder o atleta. Só para completar, e aí eu queria que vocês participassem aí através do chat, 20 milhões de reais por um zagueiro que é argentino, 31 anos de idade e tinha contrato só até dezembro. É um bom negócio? É um mau negócio? E eu considero que para o Botafogo foi bom negócio. O Botafogo coloca no caixa 20 milhões de reais, o Botafogo passa por enormes dificuldades financeiras, perde um zagueiro de fato bem interessante, bem acima da média. Mas o Botafogo já havia percebido que o Barbosa não renovaria o contrato. O Botafogo tentava renovar com o Barbosa há semanas, para não dizer meses. E nada avançava. Enfim, diante desse cenário, para o Botafogo acabou sendo um bom negócio. Eu acho que para o Palmeiras também. O Palmeiras tem um dinheiro, vai gastar esses 20 milhões de reais e traz um bom reforço. Mas eu considero um reforço caro, tá bom? O Rafael será... Não, vamos pela parte. Palmeiras já contratou o zagueiro que era do Botafogo, Barbosa, sim, Reginaldo da Silva Rosa. Reginaldo da Silva Souza. Vou dar mais detalhes daqui a pouquinho, mas já dá para adiantar que Botafogo e Palmeiras chegaram a um acordo para a transferência do Barbosa. Ele só vai ter condição de jogo a partir de 20 de julho, quando a janela reabre por aqui, mas o acordo está sacramentado entre os clubes, tá? Operação que vai custar ao Palmeiras cerca de 20 milhões de reais. Prometo já trazer todos os detalhes desse negócio. O Palmeiras tinha a intenção, primeiramente, de contratá-lo assinando um pré-contrato, ou seja, para que ele chegasse de graça no fim do ano. Quero, inclusive, entender a opinião de vocês. 20 milhões de reais para um atleta em fim de contrato é pouco, é muito? A gente vai debater sobre isso daqui a pouquinho, tá? O Rafael de Souza perguntando com quem o Barbosa fechou. O Barbosa fechou com o Palmeiras. Prometo já trazer todos os detalhes. O Léo Lima também quer saber se o Barbosa fechou com o Verdão. Sim, tudo fechado entre as partes, tá? Acho que não tem nada certo entre as duas partes. Tem sim, Romário. Já tá tudo certo entre Palmeiras e Botafogo, operação de 20 milhões de reais. Já vou trazer mais detalhes, tá bom? Ó, o Lucas Rodrigues perguntando sobre Barbosa no São Paulo. Não, ele tá a caminho do Palmeiras. Família, mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. A gente tá falando mesmo
do Verdão. Então já peço humildemente aqui o seu like, sua colaboração, para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado do mercado da bola do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até os próximos vídeos. Fui.